Você talvez não só se afastou de Deus, talvez você só se afastou de si mesmo. E por esse motivo a sua fé enfraqueceu. Às vezes você passou por grandes desafios que enfraquece a fé muitas vezes. Às vezes você se pergunta o porquê, o para quê, que estou passando por isso. E desafios, eu quero dizer para você que eles são degraus. Às vezes esse degrau é para você chegar mais próximo. Cleide, mais próximo de quem? Mais próximo de Deus. Mais próximo daquela energia toda poderosa. E quando você consegue se conectar com essa força, com essa energia, talvez você consiga ter outros degraus na sua vida. Porque quando Deus começa a nos subir, o céu é o limite. Então se prepare. Se você quer realmente se conectar com essa energia, com esse poder, quer chegar no céu é o limite, fique nesse episódio, onde nós vamos falar do Espírito, falar da nossa alma, daquilo que verdadeiramente importa. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora e terapeuta, e estamos aqui nessa tríade, mente, espírito e corpo. E bem-vindos ao nosso episódio Mente. Junto com a Ivete, estamos no podcast Vozes Materna. Sejam todos muito bem-vindos, mas já aperta o coração, envia e nos inscreva no nosso canal. E eu quero dizer para você que se você chegou até aqui nesse episódio, talvez você assistiu o primeiro, talvez não. Se você não assistir, depois que acabar esse, volta no episódio da semana anterior que a gente começou falando mais profundamente, né, da mente, da importância, né, do descanso da mente. Mas se você chegou nesse, por qualquer motivo que seja, porque você chegou a primeira vez no nosso canal ou porque você já nos acompanha, talvez exista algo em você que esteja querendo te aproximar mais de Deus, mas você não sabe como. E eu posso falar para vocês com propriedade. Eu passei por essa transformação no último ano. Quem nos acompanha aqui sabe, a Cleide, né, que é minha parceira nesse projeto, sabe, eu me emociono. Mas a minha mudança, a minha conexão com Deus, nesse último ano, no ano de 2025, que passou, foi assim, extraordinária. Eu ainda estou engatinhando na minha fé. Mas eu posso dizer para vocês que ela se fortaleceu. E ocorreram grandes mudanças na minha vida, na minha família, quando eu me permiti, quando eu silenciei e escutei Deus. E eu quero compartilhar isso também, porque eu acho que nenhuma transformação ela acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aí o que a gente já trouxe, sempre trouxe nos outros episódios, é quando o nosso coração está cheio, a nossa boca, né? A nossa boca ela fala do que o nosso coração está cheio. E é isso. A gente chegou neste momento onde a gente está transbordando tanto amor, tanta paz, que a gente não consegue mais segurar isso. Eu acho que é uma das grandes mudanças até do podcast durante esse processo foi essa. Foi trazer essa forma diferente de trazer, a gente entendeu quando a gente pediu que Deus nos mostrasse mesmo, ele começou e ele nos provou. É nesses momentos assim que tudo acontece. Às vezes você está super angustiado, às vezes você não sabe para onde seguir, não sabe o que fazer.
até não acredita mais em um Deus, não acredita mais que exista, porque às vezes tá acontecendo tanta coisa errada na tua vida, né? Parece que, e a gente se pergunta, eu me perguntei inúmeras vezes nesse processo, Deus existe? Porque não era possível que tanta coisa acontecendo e ter um Deus ali que estivesse olhando por mim. Mas eu só estava permitindo você passar por aquilo ali. Às vezes você não consegue, você esfriou. Às vezes você só se desviou. Às vezes você só estava ocupada demais. Às vezes você não sabia o direcionamento, não sabia o caminho, não sabia para onde seguir. E quando isso acontece, você fica ocupada demais e não consegue escutar. Não consegue silenciar, né? Porque Deus, Ele muitas vezes Ele só nos fala em sussurros. E se você está ocupada demais, você não consegue ouvir. Se a mente tá um turbilhão, se todo externo tá fervendo, né? A gente não consegue seguir, dar esse passo. Então, às vezes, o segredo é simplesmente parar. E eu conheço muitas mulheres que oram, que têm, parece que têm fé, mas elas não conseguem sentir. E às vezes elas não conseguem sentir porque não silenciam. Elas até leem a Bíblia, até tem o devocional delas. Mas não é o momento que elas estão, ela e Deus. Não é o momento que elas estão somente as duas. Entende? Mas eu estou sozinha ali naquele momento. Entre estar sozinha e estar conectada com o teu Deus tem uma grande diferença. Porque às vezes você lê e se eu te perguntar, você não sabe 2 palavras? Quem nunca, né? Exatamente. Quem nunca leu e às vezes não sabe mais o que leu? Ou também, às vezes, né, aquela mulher, aquela família que está na igreja o tempo todo rezando, né? Mas volta vazia. E aí eu não tô dizendo para você não ir, né? A gente já falou sobre isso, a importância de você ter uma comunidade, ter uma casa que você visite Deus, né? Porque é uma simbologia, é uma forma de você buscar. Mas é você, de fato, se conectar, porque senão você vai, mais uma vez, fazer por fazer e aquilo não vai trazer sentido nenhum para tua vida. Não vai te trazer conforto, não vai te trazer a percepção de que a tua fé está se fortalecendo. E aí uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de fé, né? O que a gente hoje, o que o mundo prega demais? Por mais que na Bíblia esteja escrito, você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Mas hoje a gente está tão desconectado que se a gente não ver, a gente não crê. E a fé é exatamente o contrário. É você crer antes. Você sim precisa tomar as suas ações, mas você precisa acreditar para você conseguir ver no momento sentir, que né? e ver no momento que Deus sente que você está preparada para ver. Muitas vezes, né, você mulher que está aí nos ouvindo, talvez você não consegue sentir, porque tem uma culpa dentro de você. Uma culpa silenciosa. Uma culpa que às vezes você não sabe nem porquê. Que em vez de você às vezes se conectar, você vai fazer o quê? Você tem um chicotinho que se chicoteia o tempo todo.
Ai, mas eu não fui a semana passada, eu não fui, eu não rezei, eu não orei. Eu acho que é nesses momentos você olhar e ver o que você pode fazer neste momento. Até porque a vida é aqui e agora, né? Não é olhar para trás e deixar essa culpa tomar conta do seu corpo. Não é olhar para frente, ai, mas tem pessoas tão longas, tem pessoas que estão tão acima da gente, tem tanto conhecimento da Bíblia, sim. A vida sempre vai ser assim. A vida sempre vai ter alguém lá na tua frente e vai ter alguém lá atrás. E aproveite, né, para usar este momento que você vê pessoas mais à sua frente para chegar nessas pessoas e não olhar para trás. Então, para que daqui a pouco você se compare com a pessoa que você é hoje e não com a pessoa que você foi ontem. Evolua todos os dias. Eu acho que a maior comparação é eu particularmente eu faço. A minha maior comparação é com a minha de ontem. Isso, então, o que eu evoluí de ontem para hoje, não me comparar com, nossa, mas o fulano tá tão mais à frente. Não, traga de outra forma. Seja melhor hoje do que você foi ontem e amanhã se compare com quem você foi hoje, não com quem você foi ontem. E aí amanhã você vai evoluir mais um pouquinho. E com isso você consegue chegar nesse passo de evolução. Um passo de evolução em se conectar mais com a sua espiritualidade, em se conectar mais. Não é... Talvez você esteja tentando encontrar um Deus. Talvez esse Deus você está buscando uma igreja para se conectar. Cleide, qual é a melhor? Não existe a melhor. Existe aquela que você se identifica. Existe aquela que você vá e se sinta, que você se sinta acolhida. Essa é a melhor. Aquela que traz paz para você, que acalenta o teu coração. E esse é o segredo da vida. É você ir e estar aonde Deus está. E esse Deus é você que vai saber identificar qual é a sua melhor crença, a sua melhor religião, o seu melhor cantinho para orar. É você que vai saber. É você que sente. E aí tem uma questão, talvez você pode até dizer, nossa, mas eu estou tão distante de Deus. Deus está tão distante. Esse não é um problema, né? Sabe qual que é o maior problema disso? É você estar distante de Deus? É você não saber onde buscá-lo de volta, onde reencontrar, porque ninguém te ensina onde reencontrar ele. É como se você se perdeu, então agora você se perdeu, sabe? Mas faça essa busca. Busque dentro do teu coração, busque nos lugares onde você se sente bem, né? Na presença de pessoas que oram, na presença de pessoas que caminham com Deus. E permita também essas pessoas entrarem na tua vida, porque muitas vezes Deus coloca essas pessoas na nossa vida e a gente não aceita ou a gente não entende que aquela pessoa foi Deus que colocou na nossa vida. Que é nesse momento que Deus usa, né? Nós somos instrumentos o tempo todo. E esses instrumentos é o que Deus coloca na nossa vida. E muitas vezes você fica aí com experiências antigas, fica com uma alma que já não é mais a mesma. E como o nosso corpo restabelece as nossas células, a nossa alma também precisa restabelecer. A gente também precisa estar em constante mudança na nossa vida espiritual. É não ficar parado realmente. Às vezes é como você querer vestir uma roupa
que você vestia 5, 6, 7, ou talvez uma roupa lá da sua adolescência. Às vezes até vai caber no seu corpo, mas não combina mais. Não faz mais parte de você. Porque você mudou, né? E é isso, né? É a percepção de que muitas vezes a gente também não traz a presença de Deus por amor, mas por obrigação, né? Às vezes a gente perde a intimidade com Deus porque é uma obrigação, não, porque eu preciso. Então, de novo, né? Porque eu preciso rezar, porque eu preciso me conectar, porque eu preciso. E aí você começa a gritar. Às vezes não gritar em palavras, mas você aquilo começa a reverberar tão forte. E eu vou te dizer uma coisa, Deus não fala mais alto quando você grita. Ele fala no silêncio. Quer ver um exemplo prático? Se tu tem filho pequeno em casa, e eu tenho certeza que muitas de vocês têm, eu tenho. Se eu falar para minha filha, se ela está braba e ela está fazendo, né, a birra dela fazendo, se eu levantar a minha voz, ela não vai me escutar. Sabe quando ela escuta? Quando eu sussurro, quando eu chego na altura dela e eu começo a falar baixinho. Por quê? Porque é neste momento que ela precisa prestar atenção, ela precisa parar o grito dela para ela me ouvir, porque se ela não parar o grito dela, ela não consegue me ouvir. E parece mágica. Ela passa a silenciar porque eu tô falando baixinho. Mas eu estou na altura dela, estou aqui. Eu me coloco na altura dela e começo a falar baixinho. Deus faz isso com a gente. Só que muitas vezes a gente está naquele turbilhão, naquela gritando, 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 clamando, que a gente não permite que ele comece a falar. Mesmo ele falando baixinho, a gente está tão no turbilhão que a gente não consegue ouvir. Então, baixe. Acalma a mente. Acalma o coração. Acalenta a alma. Porque é quando você silencia, você diminui, você traz essa paz para dentro de você, que você vai se conectar com essa presença. A presença de estar junto de Deus. A presença de querer, às vezes, um relacionamento mais íntimo com Ele. Se relacionar com Ele de verdade. Se conectar. E às vezes o que Deus quer é que você se conecte com as pessoas com relacionamento de verdade. Faça uma reflexão. Quem será que é a pessoa que você precisa melhorar o seu relacionamento neste momento? Quem será que é a pessoa que está precisando você acalmar o seu coração? Você silenciar a sua mente e sentir, se permitir sentir verdadeiramente a paz. Às vezes você vai me dizer, Cleide, mas essa pessoa me julgou, essa pessoa me criticou, ela fez tantas coisas. O que ela fez é real? Faz sentido para você? É verdadeiro? Você é tudo aquilo que a pessoa te julgou ou te criticou? Se não é, silencia sua mente. Silencia o seu coração. Acalenta. Ore por essa outra pessoa, porque o coração dela está muito com espinhos, envenenado, não sei, mas o coração dela não está bom. Ela está transbordando, o que o coração dela está cheio muitas vezes. Se você não se blindar disso, né, é nesses momentos que você tem que se blindar disso, e se isso não é teu, não carregue, não coloca nas tuas costas e leva de novo. Sim. Né? E quando a Cleide fala assim, ore por essa pessoa, perdoe.
sabe? Deixa ela ir em paz. E às vezes, só o que você precisa, talvez seja colocar a mão no seu peito. Convido você a esse momento. Coloque a mão no seu peito. Respire. Sinta o batimento do seu coração. Se conecte com essa pessoa linda e maravilhosa que está aí. Não pense em oração, não pense em pedido. Só sinta a presença, só sinta o amor, só sinta viver, o estar, o aqui, o agora. Respira e repete comigo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu me vejo. Às vezes essa é a oração mais verdadeira. É a entrega do seu coração a Deus. Às vezes é só isso que você precisa. Acalmar, se acalentar, se conectar com a sua alma, com a sua energia, com a sua essência, com seus pensamentos, seus valores. Realmente estar no aqui e no agora. Você não precisa voltar a ser quem você era. Você só precisa ser quem você é. Resgatar a sua essência. E uma coisa bem interessante é que Deus também, ele não exige que você sinta algo. Porque, de novo, se você quer muito sentir, se você fica nessa ânsia, provavelmente ele não vai conseguir chegar até você. Ele só pede um espaço. Ele só pede que você, de fato, silencie. Porque quando o espírito encontra um espaço, ele começa a curar aquilo que você tanto busca, aquilo que você cansou de carregar, sabe? Então, às vezes é num momento curto de humildade, de simplicidade. Você não precisa ter o melhor lugar para fazer isso, às vezes é no teu dia, né? Tira um momento do teu dia e silencia, se conecta. Como você percebeu, a gente foi aqui poucos segundos. E eu tenho certeza que se você se conectou com você mesma, você sentiu esse espaço que Deus entrou numa frestinha ali e gerou uma luz. Tenho certeza que Deus conseguiu entrar e tocar no seu coração. Que Deus te fez sentir, eu estou aqui. E isso vai mudar muito a sua vida. Talvez hoje você só precisa ser, sentir o aqui e o agora. E talvez você não tenha grandes respostas. Até porque foi um momento muito curto, né? Mas foi só para você sentir de fato o quão poderoso é iniciar essa conexão e permitir essa presença. E são nas pequenas ações, são nesses pequenos momentos do dia a dia, né?
Mas talvez não veio uma grande resposta. Mas eu tenho certeza, como a Cleide falou, se você se permitiu se conectar, você conseguiu trazer uma paz para continuar este caminho. E às vezes é só essa paz, ela é o suficiente para você dar o próximo passo, para você seguir, para você olhar realmente para o teu eu, para o teu amor, para aquilo que está faltando talvez aí na sua vida. E é essa conexão que a gente quer hoje. Trazer esse amor, trazer essa paz, trazer essa tranquilidade. E no próximo episódio nós vamos falar, continuarmos com a nossa tríade. Já falamos do nossa mente, falamos do nosso espírito, do nosso espiritual, a nossa alma. E no próximo episódio nós vamos falar do nosso corpo. Nós vamos trazer junto com o nosso corpo grandes oportunidades. Oportunidades que talvez possa ser o seu 2026, que você vai encontrar a paz suficiente para você seguir. Talvez você vai encontrar a energia que você precisa, a fé que você ainda não conseguiu perceber aonde ela está, que você se desconectou. Uma oportunidade de acalentar a sua mente, de acalmar a sua mente, trazer ela para o centro, para o aqui e para o agora. Mas essa tríade estiver totalmente equilibrada, que você vai se permitir viver, vivenciar, sentir e olhar, eu tenho certeza que vai ser poderoso na sua vida. Então venha para o nosso episódio do corpo e envia já para as pessoas se conectarem e ter esse equilíbrio total que é a nossa tríade. Porque quando o corpo e quando a mente descansa e o corpo... Gente, perdão, eu vou ler. Porque quando a mente descansa, o espírito se alinha e o corpo para de gritar. Porque Uau. É no corpo que tudo se manifesta. Então, fica aqui com a gente, dá um like, manda para quem precisa assistir esse e já se inscreve para a semana que vem você não perder esse episódio maravilhoso. Beijo no coração. Beijo, gente. Acalme a alma, acalente o coração e que o espírito vai junto e você vai viver essa paz que você tanto quer. Viva essa tríade dentro de você.